Olá, eu sou o Kevin Matheus e eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Circuito Biológico, o uso de rotação por estações de aprendizagem no ensino de histologia. O trabalho foi escrito por mim, Kevin Matheus, e orientado pela professora doutora Ana Cláudia Salles Rocha Albuquerque. A histologia, dentro da biologia, é considerada uma área complexa e que durante o ensino médio pode não ser tão interessante para os alunos, visto que ela tem um caráter microscópico que pode ser considerado de difícil compreensão, se pensarmos que o aluno não consegue associar os conceitos da histologia à sua realidade. Muitas vezes sendo necessário aplicar metodologias e abordagens de ensino para engajar o aluno nesse tipo de aula. A rotação por estações de aprendizagem é uma metodologia de ensino que consiste na montagem de diferentes atividades que são executadas simultaneamente por diferentes grupos de participantes, rotacionando os grupos e fazendo com que esses grupos passem por todas as estações, contemplando todas as atividades. Então, como essa metodologia faz o aluno se engajar ativamente na área e no conteúdo, achamos interessante aplicá-la. Então, temos como objetivo elaborar uma sequência didática utilizando a rotação por estações de aprendizagem e avaliar a sua eficácia. A sequência didática foi elaborada sendo que consistia na aplicação de uma aula teórica, questionário, rotação e outro questionário. Na figura 1, vocês conseguem observar o fluxograma da metodologia de coleta de dados. Nós tivemos dois grupos, que são duas turmas diferentes do ensino médio. O grupo controle, ele passaria apenas pela aula teórica e o questionário final. O grupo experimental, ele teria acesso à aula teórica, o questionário inicial, a rotação por estações e o questionário final. A rotação por estações ela foi pensada em 4 estações, com duração de 16 minutos. Cada estação ela contempla uma área diferente da histologia. Então, nós temos uma estação com uso de microscópio contemplando o tecido muscular, um jogo didático contemplando o tecido epitelial, estudo de caso contemplando o tecido nervoso e um vídeo com discussão contemplando o tecido conjuntivo. Ao final dessas estações, tivemos um momento de discussão e depois a aplicação do questionário final. Bom, dos resultados, primeiro que é perceptível o engajamento dos alunos nesse tipo de atividade, e segundo que com o resultado dos questionários vemos que a percepção dos alunos perante o conteúdo muda. Por exemplo, se compararmos vendo a tabela 1, que é o percentual de acertos entre o questionário inicial e o questionário final do grupo experimental, vemos que no questionário final eles conseguem uma porcentagem maior de acertos da turma. Isso mostra que a rotação é uma abordagem que permite aos estudantes se engajarem e explorarem outras formas de aprender ativamente, fazendo com que isso reforce o conteúdo. Principalmente se pensamos que as 3 primeiras questões do questionário são do mesmo assunto: epitélio de revestimento, tecido muscular e tecido nervoso. E eles já mostram um domínio maior do mesmo conteúdo, digamos assim. Na figura 2, nós podemos ver um gráfico do percentual de acertos dos questionários finais. Aqui estamos comparando o grupo controle e o grupo experimental. E podemos ver que o grupo experimental, que é esse marcado de azul escuro, tem as maiores porcentagens de acerto, e o grupo controle, algumas menores porcentagens de acerto. Damos destaque às questões 3 e à questão 5, porque elas são questões mais complexas e são questões que exigem uma maior compreensão do conteúdo para que sejam respondidas. E nós podemos ver que talvez com apenas a aula teórica, essa compreensão ela não foi atendida, fazendo com que o grupo controle ele tivesse uma baixa nessas duas questões, principalmente. Então, aqui entendemos que a metodologia de rotação por estações se mostrou bem aplicável em sala de aula, visto que instigou e engajou os estudantes nas atividades, podendo
ser utilizada para fixar o conteúdo facilmente. Aqui vocês podem ver as minhas referências e muito obrigado.